Quem lembra do Sekekama, dos maiores leões da história da África, né? Tem os Scarface, os Mapugos. Quem lembra do Sekekama? A gente comentou sobre ele, né? E faz muito tempo que eu não reajo a vídeos do Ordinário. Sei que muitos devem estar sentindo saudades, né? Estão sentindo a falta desse tipo de react. De eu reagir a outros youtubers, a outros biólogos, outros educadores ambientais. Eu sei que vocês sentem saudade, né, desses momentos. Então, vocês que estão com saudade desse conteúdo e agora, enfim, vão desfrutar isso novamente, já vão se inscrevendo aqui no canal. Ative o sininho das notificações, deixa muito like nesse vídeo. E desejo a vocês bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, sou o biólogo Gabriel, sou o Planeta do Conhecimento. Bora reagir ao ordinário. Imprevisível, cruel, mas ao mesmo tempo um herói, colossal e verdadeiramente forte, o fundador de uma dinastia poderosa e com muitas tramas de traições. Seria possível um leão construir um legado? Ao seu redor, muitos inimigos. Alguns se escondem, outros estão bem próximos da alteza. Mas ele não se importa, afinal, todos saudam o rei Sekekama. Esse é o Ordinário. Você vai conhecer a história de uma dinastia animal comandada pelo leão colossal Sekekama. Não adiante essa parte, preste muita atenção. Vocês pediram muito, mas muito por esse conteúdo. Nós demoramos mais de 2 meses para conseguir reunir informações o suficiente para trazer o melhor para vocês. A história do Sekekama era, aos nossos olhos, uma colcha de retalhos onde precisamos juntar muitas informações e montar uma linha temporal coerente. Por isso, fique até o último segundo para saber mais e já clica no like para ajudar esse trabalho que está incrível. O National Geographic produziu um documentário de 4 temporadas sobre esse leão de nome Savage Kingdom, ou Império. Os documentários da NetGeo são de altíssima qualidade, apesar de alguns erros que eles cometem, né? Alguns equívocos. Mas enfim, NetGeo, Animal Planet, Discovery, a BBC, nossa, são incríveis. Império Selvagem em português. E para ir além do que foi mostrado lá, nós pesquisamos muito, mas muito, em algumas revistas eletrônicas e conseguimos colher informações que vão além. Se prepara, clica no like e vamos nessa! 2014, Botsuana, região selvagem Savut-Machi, África Austral. O país de Botsuana abrange uma grande área selvagem que é considerada remota. Fazem parte dele o deserto Kalahari e o delta de Okavango. Esse local não tinha nenhuma história mundial conhecida sobre sua fauna, mas tudo mudou quando Sekekama foi descoberto. A região delta de Okavango possui um longo rio que abrange muitos quilômetros e sustenta toda a vida animal na região. Durante um período do ano, a seca é devastadora e os animais precisam se adaptar muito para sobreviver. Ao sul, no final do rio, um pântano enorme é formado, onde se concentra uma vasta variedade de herbívoros, e foi ali que Sekekama foi coroado rei. Sekekama e seu irmão Thornose estavam à procura de um bando para chamar de seu, mas Thornose sabia que não poderia contratar. Então, por que os dois estão aí? Né? São dois irmãos que estão vagando ali sozinhos, sem bando. Gente, quando os machos eles atingem a maturidade sexual, já falei isso para vocês, mas vou repetir. O que acontece? Os leões, quando estão num bando de origem, né, de onde eles nasceram, não tem fêmeas para eles se acasalarem, não tem. Só teria a mãe e as irmãs lá. Não faz sentido, né, ter uma relação consanguínea. Então, por isso que eles são expulsos quando atingem a maturidade sexual. Eles têm que viver na independência, têm que viver por conta própria. E aí eles vão ter que procurar fêmeas abandonadas, né? Fêmeas que se perderam de outros bandos, ou um bando que já esteja todo completo, só que daí eles vão ter que enfrentar os machos alfas, né? Os machos dominantes, residentes daquele bando. E eles precisam lutar muito, eles precisam treinar muito, eles precisam se desenvolver
para não perderem as lutas. Vocês sabem que um combate assim, gente, de leões, eles ficam gravemente feridos. E vocês sabem que quem acaba se ferindo na natureza se complica. Não tem antibiótico, não tem veterinário para cuidar deles. Aí que a situação complica, não é? Então, por isso que eles precisam ter muita cautela. A vida selvagem é muito complicada. Na savana, então, a disponibilidade de recursos muitas vezes fica escassa, né, no período de estiagem, no período da seca. Então, eles precisam batalhar demais para poder sobreviver, gente. É uma guerra pela sobrevivência. Então, eles vão vagando por anos até conseguirem encontrar o bando deles. Se vencem o macho lá, e se o macho tem filhotes, eles acabam, né, abatendo esses filhotes justamente para as fêmeas entrarem no cio de novo, porque daí eles não vão fazer com que genes, DNA de outros machos sejam passados para gerações futuras, que sejam os deles, entendeu? É assim. É muita batalha até eles conseguirem poder acasalar e ter seus próprios filhotes, ter o próprio bando para liderar. É uma luta, gente, é uma batalha até eles chegarem no auge deles. Ao irmão de comportamento violento. Por isso, era submisso a ele. Vindos do deserto, ao entrar na região delta do Okavango, Sekekama e Tornuzi mapeiam a região e percebem que ali existem dois bandos estabelecidos, um pequeno e outro maior. Eles destronam o primeiro bando pequeno, que apesar de ser menor, eram os reis da área norte, pois o leão dominante era o mais forte da região. E em poucas semanas, as duas leoas entram no cio. Eram elas Satal e sua irmã. Sekekama acasala com ambas, mas não permite que seu irmão se aproximasse de Satal. Somente a irmã mais nova lhe era concedida. Mas Sekekama não estava satisfeito. Ele almeja uma leoa mais forte para chamar de rainha. Satal podia ser a atual rainha do norte, mas para Sekekama ela não era tão poderosa. Foi quando ele percebeu que o outro bando possuía uma leoa que lhe interessava muito mais, além de possuir mais integrantes e dispor de maior quantidade de fêmeas. Seu líder era fraco e seria fácil destroná-lo. A leoa que chamou a atenção de Sekekama era Matsumi, bela, forte e imponente, uma rainha compatível para ele. Sekekama a desejou imediatamente e precisava tê-la. Ele fez o impensável, destronou o rei de Matsumi, eliminando os filhotes daquele bando e a nomeou sua rainha. Ao invés de juntar as leoas dos dois bandos conquistados para somar forças, Sekekama abandonou Satal e sua irmã no norte. Sekekama, seu irmão e o novo bando desceram para o sul, na região do pântano, acreditando que tinham deixado para trás apenas duas leoas prenhas. Mas na verdade, Sekekama criou uma inimiga furiosa, Satal. Chamado de colossal pelos guias locais, Sekekama é um leão grande, de corpo robusto e extremamente forte. Ele e seu irmão governavam o sul, mas Tornuzi, irmão de Sekekama, era apenas mais um súdito, totalmente submisso ao rei, pois nesse reino as regras eram simples: obedeça, seja aniquilado pelo rei ou fuja. O bando de Sekekama era relativamente grande, com as leoas procriando e uma rainha igualmente. Exatamente. Ou você luta contra ele, né? Se você tiver a chance de vencer, lute. Ou você acaba sendo derrotado, ou você vence, ou você respeita, você obedece, você percebe que não tem chance de vencê-lo, ou foge. Exatamente isso. Poderosa. Matsumi era a leoa exclusiva do rei. Sekekama podia cruzar com todas as leoas. Tornuzi, seu irmão, também, mas com menor frequência e somente depois do rei, com a exceção de Matsumi, que só poderia ser tocada por Sekekama. A região do pântano era dominada por hienas, mas agora o local tinha um líder, e ele fazia questão que todos se curvassem à sua presença.
Assim que se estabeleceram ali, as hienas tentaram mostrar que elas eram donas do local, atacando alguns filhotes que tinham acabado de nascer. Mas agora o pântano tinha um comandante de guerra, e Sekekama dizimou, sozinho, metade do clã de hienas, mostrando que a sua monarquia era para ser respeitada, fazendo mais inimigos, mas que ele não os considerava de seu nível. Sekekama não se importava, pois sua força era de longe superior a qualquer clã de hienas. Essa família de monarcas era muito diferenciada. Quando as leoas iam caçar, elas levavam os filhotes até um local próximo para que eles assistissem tudo e aprendessem. Quando os filhotes estavam um pouco maiores, as leoas os colocavam em meio a manadas de herbívoros para que os mais fortes e espertos sobrevivessem. Assim, a dinastia crescia com uma descendência de força bruta, cruel e habilidosa. Afinal, dizem que quanto mais difícil é a vida, mais frio você se torna. E isso era o que estava acontecendo com aqueles filhotes. Em 2016, o bando de Sekekama já possuía leões machos na puberdade. Entre eles havia os 3 príncipes, preferidos de seu pai, pois eram os primeiros filhos de Sekekama e de sua rainha Matsumi. Sekekama gostava de caçar e, diferente da maioria dos leões, acompanhava suas leoas e finalizava as presas maiores sozinho. Ele reuniu os 3 príncipes e os levou para uma caçada, ensinando-os sobre a força necessária que um rei precisa possuir. Quando voltaram, Sekekama viu que um de seus filhos machos, que estava em idade de explosão de hormônios, tentava acasalar com sua intocável rainha Matsumi. Mas esse é um direito apenas do rei. O único que poderia ter esse privilégio, mesmo assim com outra leoa, era seu irmão Thornose, mas somente depois que Sekekama estivesse satisfeito. Em Matsumi, todos que tocassem seriam finalizados. Sekekama não tolerou tamanha ousadia. Ele pulou no pescoço do jovem macho e quebrou a sua espinha, deixando um recado para os 3 príncipes. Vocês podem caçar, vocês podem ficar aqui, mas não podem acasalar ou não terei piedade. A justiça era feita pelo rei e ela era cega, não via nada, apenas se dobrava à vontade do leão dominante. Os príncipes começaram a alimentar um sentimento de repressão que poderia explodir a qualquer momento. Sekekama sumia às vezes, ele mantinha uma outra família em segredo. O rei traía a rainha e isso fazia se sentir ainda mais como um deus. A amante era irmã da rainha Matsumi, que todos pensavam que teria fugido, mas Sekekama a manteve escondida para ter uma aventura diferente às vezes. Ela estava com filhotes. Que coisa, né, gente? Meu Deus, que perversão. Não, gente, é porque os leões são poligâmicos. Diferente das araras, dos papagaios, né, que são monogâmicos, das orcas, enfim. Os golfinhos são animais monogâmicos. Lobos eu acredito que também são. Mas é óbvio que leões são poligâmicos. Ai meu Deus do céu, o leão é o Dan Bilzerian. Não é bem assim que as coisas funcionam, gente. A vida na natureza, a vida selvagem. Ok, o animal segue o instinto dele. Não é caráter, não é má índole, não tem nada a ver com isso. O leão segue o instinto dele, que é esse ser poligâmico, que ele tende a fazer com que a espécie continue progredindo, com que ele deixe legado, né? Porque os leões, já que eles reinam, eles querem deixar o legado deles marcado por muito tempo. Então, por isso que eles tendem a ter muitos filhotes, a acasalar com várias fêmeas, entendeu? Mas é o instinto dele, é a natureza dele, é o nicho ecológico dele. Sekekama era leal à sua descendência, não os deixaria sozinhos à deriva. O que Sekekama não percebia era que quanto mais ele conquistava, mais inimigos ele fazia, pois quantos mais filhotes machos nascessem, maior a probabilidade da coroa sofrer um golpe de traição. Ele resolveu que era hora de sua amante se juntar ao bando principal com seus filhotes. Quando ela chegou, Matsumi sabia que precisava aceitar ou seria o seu fim. Os 3 príncipes se encheram de ciúmes, pois Sekekama estava passando tempo demais com os filhotes bastardos que tinham algumas semanas de vida.
Os irmãos enciumados tentaram se aproximar para dar fim aos filhotes que roubavam a atenção do pai, mas Sekekama mostrou que aquela ninhada não podia ser ameaçada. Com algumas patadas eles entenderam que era melhor obedecer, porém, em seu interior, eles não aguentavam mais o rei tirano. No dia seguinte, um leão nômade se aproximou e os príncipes acabaram com ele em uma luta rápida e limpa. As lições de Sekekama estavam surtindo efeito, mas também estavam fortalecendo aqueles que poderiam vir se tornar inimigos, seus filhos preferidos, que tinham agora inalado pela primeira vez o perfume da vitória. Os 3 príncipes tinham acabado de vencer a sua primeira luta contra um leão nômade, e isso os encorajou a acreditar que eram tão fortes como o pai. Lê do engano. O tempo mostraria que esse pensamento era uma ilusão, pois não havia outro tão forte como Sekekama. O pântano secou. Era normal naquela época do ano. Sekekama e seu bando subiram um pouco para cima na direção norte. Durante o caminho, a rainha Matsumi ficou para trás e se encontrou com um leão nômade bem mais forte do que ela. Ela precisava se submeter ou seria seu fim. Seu protetor Sekekama não estava ali, mas um verdadeiro rei não anda sem sua rainha ao lado. E ao perceber que ela não estava por perto, ele retornou à procura dela. Ao ver um outro leão tentando conquistar a sua preciosa Matsumi, a ira dominou Sekekama e ele acabou com o leão ali mesmo, resgatando sua esposa que parecia grata ao seu herói. O bando se estabeleceu um pouco acima, onde ainda havia um filete do rio, e todos os herbívoros da região disputavam a pouca água que restava. Os herbívoros precisam da água e os predadores precisam dos herbívoros, todos na mesma região, mas atentos a eventuais ataques. O ar era tenso, mas essa era a única forma de sobreviver à seca. Nas pedreiras um pouco acima, Satal e sua irmã observavam que o leão, que destronou seu rei e as abandonou, tinha retornado com um bando forte e bem estabelecido. Os filhotes das 2 leoas já tinham nascido e crescido. Eram filhos de Sekekama e de seu irmão, mas Satal nutria um sentimento de vingança. Ela observava de longe e treinava seus filhotes para tentar reivindicar a coroa de toda a região norte em um futuro próximo. Satal tinha uma ideia fixa. Ela queria a cabeça de Sekekama. Os filhos de Satal e sua irmã eram jovens, sabiam caçar e não gostaram da ideia de ter suas terras invadidas pelos leões do sul. Eles tentaram se aproximar do bando de Sekekama quando o rei estava caçando com suas leoas, mas Tornuz e os 3 príncipes estavam presentes e colocaram os filhos de Satal para correr. Eram 9 e eles fugiram em direção à nascente do rio, deixando sua mãe vingativa com sua irmã para trás. Satal sente a dor do abandono mais uma vez. O rio seca ainda mais, fazendo com que Sekekama e seu bando tolerem a presença de Satal e sua irmã aos arredores. Afinal, toda a energia era gasta apenas para caçar. Eles precisavam poupar forças, pois a seca estava os castigando. Eram tempos realmente difíceis e, para perturbar ainda mais a cabeça de um rei, 2 leões machos nômades se aproximam do território que agora pertencia a Sekekama. Satal e sua irmã percebem os intrusos primeiro e acreditam que eles poderiam ser a sua esperança. Afinal, se os 2 nômades se interessassem por elas, talvez elas consigam destronar Sekekama e restabelecer a coroa do norte para Satal. Eles podem protegê-las e dar a elas uma descendência, mas o olhar dos leões nômades é atraído pela magnífica rainha Matsumi, e é em direção a ela que eles vão. Matsumi possui um dono que governa não somente a ela, mas a todos. Sekekama parte para cima dos 2 machos de uma só vez e lembra a todos que ninguém é mais forte do que o rei. Ele era um verdadeiro leão colossal. Satal e sua irmã sabiam que em breve choveria,
e com a água em abundância, o bando de Sekekama estaria disposto a eliminá-las. Elas fogem para próximo da nascente do rio e no caminho encontram outro leão macho nômade. Satal sabia que estava ficando velha e essa seria sua última chance de ter a coroa sobre sua cabeça mais uma vez. Ela se mostra submissa ao leão e conquista sua confiança. Em poucos dias, as duas leoas ficam grávidas e Satal consegue parte do que queria, se reerguer novamente. Mas o pai de seus filhos não era confiável, era um leão nômade, desperto do mundo, e de repente ele viaja novamente em busca de outra aventura. Quando retorna, extermina parte de seus próprios filhos recém-nascidos e some de novo. Pela terceira vez, Satal sente a dor do abandono e o sentimento de ódio por Sekekama aumenta ainda mais, pois foi ele que proporcionou seu declínio, executando seu primeiro e amado rei. Satal não sabia, mas toda essa raiva e frustração que ela sentia contribuiria para desestabilizar o equilíbrio do bando de Sekekama. Ela e sua irmã se encontraram com mais duas leoas que foram isoladas por Sekekama por tentarem roubar a coroa de Matsumi, atacando a rainha. As quatro fêmeas tinham sofrido nas garras de Sekekama e juntas elas se vingariam. Semanas se passaram e no reino de Sekekama muita coisa saía do seu controle. Os três príncipes estavam cada vez mais incomodados com a repressão do pai ditador. As leoas estavam no cio. O cheiro de prazer estava embriagando os jovens herdeiros do trono e eles não podiam ter acesso a seu harém. O mais velho dos príncipes se aproximou de uma leoa e quase conseguiu o que queria. Ele foi interrompido por Sekekama, que partiu para cima de um de seus filhos preferidos. O feriu, mas também foi ferido. Foi quando os três príncipes entenderam que se o rei podia ser ferido, talvez ele também pudesse ser destronado. O rei exerceu misericórdia e não mandou seus príncipes embora de suas terras dessa vez, mas eles precisavam partir, pois almejavam a coroa do pai. Sekekama demorou para perceber que a traição viria de seu próprio sangue e expulsou os seus preferidos. Agora, eles não eram chamados mais de três príncipes, mas sim de renegados. Os renegados saem em busca de suas fêmeas e encontram quatro leoas de coração partido. Satal sabia que ela não estava mais jovem, mas poderia passar a coroa para uma das outras duas leoas que Sekekama exilou. Os renegados acasalaram com todas as quatro, tendo seu primeiro momento de êxtase. Satal se aproximou de uma das leoas mais jovens e escolheu ela para passar a sua coroa. Os três filhos renegados de Sekekama tinham um bando fértil, mas muito vingativo, que os faria se voltar contra o pai, para tentar roubar a sua coroa definitivamente. Talvez é por isso que dizem que uma mulher manipuladora é pior do que o próprio diabo. Os renegados não... eu vou falar, gente, isso aí é até um ponto vídeo, hein? Vamos continuar. Não sabiam ainda, mas depois que seus primeiros filhotes nascessem, eles seriam marionetes nas mãos das leoas que Sekekama partiu o coração. Os três filhos renegados estavam bem estabelecidos perto da nascente do rio. Em seu território havia caça, água e leoas com quem eles podiam acasalar sem serem reprimidos pelo pai. Tudo estava muito confortável para esses jovens leões, mas as leoas, fomentadas pela venenosa Satal, queriam que o reino de Sekekama desabasse, e os seus três filhos eram sua melhor aposta para que isso acontecesse. A chuva voltou e Sekekama retornou com seu bando para o sul, no pântano. Lá, em período de chuvas, a abundância de manadas de herbívoros era maior por não ter a presença de crocodilos. O bando recém-formado pelos renegados avançou para o norte, e as fêmeas insistiam em descer o terreno ainda mais em direção ao sul, território de Sekekama, o grande rei. Os renegados pareciam ser resistentes a essa ideia. Conheciam seu pai e sabiam o tamanho do desafio.
As leoas ainda estavam no cio e elas os privaram de acasalar, deixando com que eles a possuíssem somente quando desciam alguns quilômetros em direção ao sul. O recado era nítido como a água: vocês só nos terão se destronarem seu pai. Embriagados pelo veneno da luxúria e da vingança, os 3 jovens leões renegados retornaram ao pântano e desafiaram o rei. Mas ninguém é tão forte quanto Sekekama. Todos se dobram a ele, e os renegados aprenderam isso da pior forma. Já no primeiro confronto, Sekekama deixa seus filhos gravemente feridos, e eles recuam. Os 3 filhos renegados desistem de enfrentar o pai, que há anos não perdia uma única luta. Eles se fixam no norte e não permitem mais que suas leoas voltem a caminhar em direção ao sul, tendo ferozes brigas com elas. Agora eles eram seus reis e elas precisavam obedecer. O bando de Sekekama era repleto de leoas e filhotes, machos e fêmeas, e um deles estava crescido na puberdade. Ele chamou a atenção dos guias locais, pois parecia estar perdendo a cauda. Não se sabe se era algo de nascença ou se ele tinha sido ferido. Seu nome era Sekote. E nesse momento, ele era o preferido de Sekekama, o único príncipe em idade reprodutiva do reino. Mas Sekekama não estava disposto a cometer os mesmos erros 2 vezes. Ele expulsou Sekote assim que viu seu interesse nas fêmeas do bando. Sekote aparentava ter herdado o mesmo corpo poderoso de seu pai. Aprendeu a caçar com ele e fazia parecer fácil, mesmo quando a presa era um grande búfalo. Expulso do seu bando, Sekote tinha 2 escolhas: as dunas do deserto ou o norte, que poderia dar a ele outros caminhos. Se escolhesse o norte, Sekote passaria pelo território de seus irmãos mais velhos e mais experientes em batalhas e poderia sucumbir rapidamente. Mas ele era a cópia do seu pai. Assim como o rei Sekekama, Sekote acreditava que nada, nem ninguém o venceria, mesmo diante de sua inexperiência em confrontos com outros machos dominantes. E foi essa crença que deu a ele um destino inesperado, mas também vitorioso. Sekote avançou para o norte e percebeu que seus irmãos mais velhos pareciam competir entre si pela liderança. Sim, Sekote era forte como o pai, mas aparentava ser mais inteligente. Ele esperou que os 3 machos se separassem e abateu um deles enquanto mesmo caçava sozinho. Sekote tinha um comportamento peculiar. Ele queria o território do norte e também o do sul. Por isso, após abater um dos irmãos do norte, ele se escondeu nas dunas e apenas observou. Nas dunas ele conseguia ver o que acontecia no sul e, se caminhasse um pouco, poderia observar seus irmãos ao norte. Foi quando Sekote viu seu velho tio, Thornnose, longe do bando, acasalando com uma leoa. A oportunidade para testar suas habilidades era perfeita. Sekote desceu as dunas e lutou com seu tio, deixando seu rosto muito desfigurado. Só não o abateu, pois o velho Thornnose fugiu. Sekote acasalou com aquela leoa, mas a abandonou, a mandando de volta ao seu bando. O recado estava entregue. Sekote queria ser o rei, não apenas do norte, mas também do sul. Os 2 reis renegados do norte não se separavam, e Sekote sabia que sozinho contra os 2 a luta seria muito difícil. Por isso, Sekote esperou por meses escondido nas dunas, até que mais 3 de seus irmãos estivessem na idade apropriada para que ele pudesse recrutá-los. Nesse tempo, as leoas do norte o visitavam escondidas e o deixavam acasalar, pois para elas a única esperança de destronar Sekekama era o corajoso e inteligente Sekote. Quando Sekote conseguiu recrutar mais 3 irmãos, ele avançou para o norte e eliminou os outros 2 leões, que eram seus irmãos mais velhos, os renegados. Agora, Sekote era o rei do norte e demonstrou isso abatendo a maioria dos filhotes que seus irmãos tinham semeado. Mas as fêmeas eram orientadas pela vingativa e ambiciosa Satal e gerenciaram a eliminação das crias, entrando no cio ao mesmo tempo. Assim,
Secote ficava ocupado enquanto Satal salvava alguns filhotes do abate. Sekekama recebeu o recado do seu filho e ele entendeu que a idade que tinha batia sua porta. Ele não subiu com seu bando para o norte, nem mesmo no período de seca. Quando a seca chegou, eles sobreviveram com poças de água que restavam no solo, pois Sekekama sabia que se fosse para o norte, onde ainda tinha água, ele não retornaria com vida. Agora o rei tinha um oponente à sua altura, e seu nome era Secote. A última atualização que encontrei foi em meados de 2021, onde ambos os leões, Sekekama e Secote, permaneciam vivos e reinando em seu território, um ao sul e outro ao norte, mas tudo indicava que Secote iria descer ao norte no período da chuva e destronar seu pai agora idoso. A glória dos tempos da juventude passa, e por mais que Sekekama tenha sido o mais poderoso rei da África, um dia até mesmo o leão colossal envelhece, e aí ele é quem se dobra, dessa vez diante de um rei maior ainda, o tempo. Nossas fontes de material foram colhidas durante 2 meses de muita pesquisa. Assistimos às 4 temporadas do maravilhoso documentário Savage Kingdom, o Império Selvagem, da National Geographic, que eu recomendo que você assine. E visitamos quase que diariamente páginas no Facebook, fóruns de discussões sobre a vida selvagem e as revistas eletrônicas que estão aparecendo na sua tela. Quase desistimos de fazer essa história. Tamanha complexidade dos fatos que bom que não desistiu, né? Porque essa história é magistral, essa história é sensacional, é espetacular. Sekekama é um dos maiores reis de todos. Que legado que ele construiu, né? Em sua maioria não foram datados. Então, pelo nosso esforço, deixe seu like, considere se inscrever e maratonar todo o nosso conteúdo. Por favor, compartilhe esse e os outros vídeos aqui do canal. Obrigado por assistir. Fui! Gente. Já vão se inscrevendo aqui no canal, lá no Ordinário também. Ative o sininho, deixa muito like nesse vídeo, que é óbvio, eu trabalho de fazer. Me sigam nas redes sociais, compartilhe meu conteúdo com mais pessoas, sua família, amigos. E não esqueçam do nosso bordão, conhecimento vai dominar o planeta, porque aqui é o planeta do conhecimento. Valeu, guys. Até o próximo vídeo. E eu também fui!